Pessoal, uma pesquisa realizada por uma multinacional alemã revelou que quase 80% dos profissionais brasileiros estão estagnados. Falta de perspectiva e crescimento na empresa são alguns dos motivos. Além disso, muitos desconhecem as regras básicas que as empresas devem cumprir com relação à saúde dos funcionários no ambiente de trabalho. Bom, para falar sobre isso tudo, eu recebo hoje aqui ao vivo no nosso estúdio a Rosane Mello, que é presidente da ABRH Blumenau, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e também a Cláudia Vanderck, que é fisioterapeuta. Meninas, bem-vindas. Obrigada pela participação. Quando a gente fala em estagnação de ambiente de trabalho, são as pessoas que, bom, conforme atestei agora, têm pouca motivação, não sentem-se motivadas, acabam dificultando até o próprio crescimento por isso. E o que isso quer dizer com relação à saúde no ambiente de trabalho e também com relação, como eu citei agora, à falta de motivação? Na verdade, do ponto de vista da BRH, a importância de ambientes propícios para que haja esse desejo de desenvolvimento, de inovação, de criatividade, vão oportunizar que a motivação aumente. Então, é onde a gente entende que essa dobradinha de oportunidade, de visão de futuro, dentro da organização, ou mesmo do ponto de vista do profissional, né, da sua empregabilidade, do seu desenvolvimento, vão fazer com que ele perceba: opa, tenho oportunidades no mercado de trabalho, dentro ou fora da empresa, deixa eu me enxergar aqui. O meio empresarial, o meio na organização, ele é propício para esse desenvolvimento, ele é um ambiente que oportuniza a criatividade, desenvolvimento, inovação. Nesse sentido, os próprios profissionais, executivos, líderes também, vão percebendo as oportunidades, se apropriando dessas oportunidades, fazendo com que esse movimento de crescimento, inovação, seja pessoal ou da própria organização, aconteça. Eu já chego até sobre o meio, só que assim, eu garanto que muitas pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento, que trabalham fora há um tempo, são assim, chegaram no ambiente de trabalho, chegaram num trabalho novo e sempre estão com a motivação super em alta, aquele rendimento quase que 100%. Depois de um certo tempo, isso é comum, é normal, depois de um certo tempo, vamos lá, 6 meses, 1 ano, a pessoa acaba realmente entrando naquela linha de conforto, não tendo mais aquele crescimento que ela mesma sabe que pode chegar. Como fazer para reverter, ou seja, algumas dicas para que a pessoa possa fazer uma cobrança pessoal para ela mesma? Existem alguns processos de autodesenvolvimento que podem ser construídos. A gente fala muito sobre 2 vertentes de desenvolvimento, que são o PDO e o PDI. São siglas que representam o plano de desenvolvimento da organização para determinadas áreas, executivos e funções empresariais. E existe também o PDI, que é o seu próprio plano de desenvolvimento individual. Ótimo. É importante enxergar que não é momento de se parar, que a única coisa constante é a mudança. Então, o desejo de crescer, o desejo de enxergar novas oportunidades, passa necessariamente por uma coisa que a gente apelidou de empregabilidade do ponto de vista do ser humano, né, do executivo, do profissional, e da empresabilidade, que é do ponto de vista da empresa. O quanto eu sou atraente, o quanto eu gero um ambiente positivo para que eu retenha e para que as pessoas se desenvolvam. Né? Então, a gente olhando, né, como uma metodologia que pode medir o quanto de motivação, o quanto de envolvimento que eu enxergo ou que eu me proporciono, eu vou simplesmente lá no método CHA e digo: como é que eu estou a nível de conhecimento, que é o C, como eu estou a nível de habilidade, que são as minhas experiências, mas como estou a nível das minhas atitudes. O quanto eu me predisponho a aprender, a me provocar e até provocar meu líder. Porque um bom líder é aquele que permite que o seu subordinado também o desafie. Verdade. Então é uma troca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cláudia, agora indo para o meio, ou seja, a saúde no trabalho, é fundamental até para ter essa motivação também. E o que diz respeito com isso? Pequenos detalhes podem fazer a diferença no ambiente de trabalho. Né? Se a pessoa se sente com liberdade, como a Rosane falou, com liberdade de conversar com o seu líder, de ver perspectivas de crescimento, só que ele tem que se sentir satisfeito naquele ambiente. Então, vários fatores fazem com que a pessoa se mantenha retida no ambiente ou até procure outro trabalho. Pequenas coisas, não é só salário, não é só a estrutura, mas é bem-estar, é satisfação de estar naquele ambiente, desenvolvendo aquele negócio. E detalhes no ambiente de trabalho fazem diferença.
até uma boa cadeira, um bom equipamento, né, de trabalho, uma organização do trabalho satisfatória e que atenda à necessidade dele. Por exemplo, uma imposição de ritmo da qual ele não tem capacidade de executar. Exato. Cada um tem o seu limite, né? Isso. Tem que respeitar. E esses detalhes fazem parte de uma análise de ergonomia, por exemplo, que é um estudo da relação homem-trabalho. E como é que funciona essa análise? Essa análise ela vai englobar tanto o ambiente físico, então onde eu estou posicionado, as minhas ferramentas de trabalho, as imposições organizacionais, por exemplo, o ritmo, a pressão. Cultura organizacional. Cultura, né? Isso no sentido de tempo, de relacionamento, de metas, até de qualificação. A pessoa às vezes é exigida acima do que ela tem realmente de qualificação. E isso gera um estresse organizacional. E o estresse pode a pessoa já não sente mais motivada? Exatamente, daí ela vai parar. Ela tem um desafio que ela não consegue ultrapassar. Tá, assim, Cláudia, existe uma certa norma que todas as empresas deveriam seguir com relação à ergonomia que você citou agora. Que norma seria essa? Essa é a NR17, então é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho desde 1977. Então tem 35 anos que ela existe e muito pouco se fala ainda dela. Hoje em dia tem outras coisas que exigem a presença dela, como o INSS tendo as pessoas afastadas e com nexo técnicos positivos, que são as pessoas que vão para o INSS com um acidente de trabalho e muitas vezes não é. Então a empresa tem que comprovar que não é, justificando que seu ambiente está adequado para receber aquelas pessoas, né? O número enorme de afastamentos e processos judiciais contra as empresas. Então as empresas estão abrindo os olhos para essa questão, porque investimento na prevenção e em fornecer um ambiente que é adequado para o trabalho gera um retorno positivo, nesse sentido de proteção da empresa legalmente e no desenvolvimento das pessoas. Nas pessoas não tendo presenteísmo, por exemplo, que é a pessoa ali de corpo presente só, mas não executando bem o seu trabalho, não sendo produtivo. Tá, mas com relação justamente à ergonomia, eu volto lá. Você falou de cadeira, aí eu vou além, a gente falou anteriormente no outro bloco sobre iluminação, enfim. O que seria o certo num ambiente de trabalho? Eu sei que cada ambiente de trabalho tem o seu, cada profissão é diferente da outra e exige também, de repente, uma norma diferente da outra. O que seria, digamos, um padrão correto? Num escritório, por exemplo? Vamos lá. Uma mesa numa altura que me proporcione um bom posicionamento de membro superior em cima da mesa e que eu possa alcançar os meus pés no chão. Se isso não for possível, eu tenho que ter acessórios. Um apoio para pé, por exemplo, para apoiar bem meu pé. Digitar numa altura que seja confortável, tela na linha dos meus olhos, acessórios que posicionem bem os meus membros, um mousepad, um apoio para punho, o telefone do lado certo, do lado esquerdo, para eu deixar minha mão direita livre para digitar e escrever, né? Tudo que eu uso com muita frequência na minha área de alcance, sem que eu precise fazer isso ou isso, por exemplo, né? Que eu precise imobilizar minha coluna de uma forma que ela pode lesionar. Então essas condições mínimas aí do ambiente físico limitado a esse posto são essenciais. Um suporte de monitor ou de notebook, por exemplo, para quem usa notebook, né? E quem usa muito telefone, um headset. Então, ferramentas que têm custo baixo, mas que transformam um posto de trabalho administrativo. Uma iluminação que me dê uma boa claridade em toda a amplitude do meu posto. Ruído, dependendo do nível de atenção que eu tenho de exigência no meu trabalho. Se eu preciso programar um sistema, por exemplo, tem que ter muita atenção. Então, eu tenho que ter um isolamento acústico, ou uma sala mais fechada, ou um ambiente que as pessoas tenham menos ruído, né? Não estejam falando muito ao telefone. São algumas dicas aí que a gente passa até para os empresários que estão nos assistindo para melhorar o rendimento dos funcionários. Isso. Aí para as pessoas, Rosane, que a gente estava citando antes, que a pessoa deve se provocar, autoprovocar. O que você diria de dica, mais uma vez eu vou lá, de orientações, essas orientações que são preciosas, para que ela se provoque realmente, já estou, vamos lá, 10 anos na empresa, estou 5 anos na empresa, 20 anos na empresa e preciso de uma certa motivação, a empresa até possibilita essa motivação, só que a pessoa por si não tem mais. O que fazer? Normalmente, sem querer generalizar, mas normalmente o não se encontrar mais na organização é porque ela se distanciou dos valores e dos objetivos. Ou ela está a pessoa certa no lugar errado, né? Eventualmente, tem um livrinho já bem
antigo que diz o seguinte: todo mundo é incompetente, inclusive você. Porque a certos limites, ela colocava aqui, que são exigidos de determinado profissional e que ele não consegue entregar. Isso gera insatisfação, isso mais do que insatisfação gera insegurança, o que diminui o envolvimento dele na entrega, o envolvimento dele com o trabalho, gera a infelicidade no trabalho. A gente mede hoje, né, a felicidade no trabalho, e aí acaba desconectando o colaborador da empresa, do negócio e do resultado. A gente tem que se reavaliar constantemente. E se nós, profissionais, não conseguimos fazê-lo sozinhos, e aí entra a BRH, o gestor de RH, os gestores de pessoas, um grande, magnífico papel é que a gente faça com que esse colaborador, através do nosso exemplo, perceba a importância de se reciclar, de se reinventar ou de mudar, para ser feliz. É importante. Gente, olha... Eu só tenho a dizer que realmente esse papo é super importante, as pessoas deveriam realmente se atentar mais a isso, porque é normal as pessoas acabam, a gente até falou da pesquisa, né? 80% das pessoas acabam ficando estagnadas no seu ambiente de trabalho, ou seja, a autorreciclagem. Sempre, né? Fazer cursinhos também, aprimorar nos estudos, sobre aquilo que está fazendo, ler sobre aquilo. Tudo isso eu acho que engloba. E tem uma coisa muito simples de se fazer que a gente tem exercitado bastante. Simples e que não é de alto investimento. Além de buscar o conhecimento teórico, que é o aporte de conhecimento através de treinamento, capacitação, desenvolvimento, faça benchmark. Conheça quem tem as melhores práticas na sua área. E você não precisa ser um líder, um gerente, um executivo para fazer. Você como analista, como assistente, você pode procurar, poxa, mas naquela outra empresa estão fazendo alguma coisa diferente. Deixa eu aprender. Aprender é sempre a mola propulsora do crescimento, né? Sem dúvida. Seja pelo conteúdo teórico, seja pelas experiências práticas, as melhores práticas na região, que não necessariamente também precisam ser do mesmo segmento da sua empresa. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu sou profissional de compras, mas eu trabalho no setor têxtil, que é uma grande força econômica aqui da nossa região. Mas qual é o problema de eu conversar com quem é do segmento de varejo, com quem é do segmento vidreiro, enfim, os outros segmentos? Muitas vezes há coisas que a gente pode adaptar e fazer totalmente diferente. E essa mola de mudança, de inovação e de criatividade, com certeza vai mudar o humor e eles param de se estagnar, eles vão se movimentando e vão inventando aí novas oportunidades. E vamos reciclar. Gente, obrigada, tá? Obrigada, meninas, pela participação aqui no nosso programa. Agora, pessoal...